eternamente para sempre. Uma hora a coisa vai embora. Uma hora a coisa vai embora e acaba mesmo. Quando vai ser, eu não sei. Veja, vamos então voltar aqui para o foco desses meses. Veja, a gente tem que entender que esses são 2 meses complicados. Veja, o mês do caranguejo e o mês do leão. A letra Rete e a letra Tete. A letra Rete, quando bem instaurada, é uma rupá, um casamento, e representa a oitava sefirá de Malhut até Biná, ou ao contrário também de Biná Malhut, ou seja, duas letras reis do nome divino. Vamos começar a montar aqui com vocês, então veja, se essa rupá bem montada, que também pode ser pecado, ela, como se diz, ela também representa 2 níveis dentro da árvore sefirótica. O que que significa? Que a gente tem que olhar um pouquinho além das coisas, veja. A Torá, né, é um livro divino, é um livro que não tem uma única, não vou falar vírgula, mas iude, porque não tem vírgula, não tem pontuação no hebraico, ela não tem um único, não uma única questão que esteja ali que não seja muito elevada. Ou seja, então nós temos o rei de Biná e temos, não é, o rei aqui de Malhut, tá vendo? Se a gente pega uma árvore sefirótica, a gente vai ver que essa construção é real, né? Então a gente tem aqui, olha, vamos pegar aqui uma árvore. Ó, só o pessoal que está chegando agora, para a gente poder ter uma construção. Então vamos lá. Então veja, a própria questão da Torá está falando aqui para nós, né, para a gente, mostrando. Deixa eu só colar de outra forma aqui, que é melhor. Uma imagem que vai me dar mais possibilidade aqui, ó, diminuir melhor. Então veja, a gente está aqui falando de um sistema, né? Esse sistema, ó, então, ó, a gente conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Biná, tá vendo? Ré. No meio aqui vai ter a letra Vav, a gente já sabe. A letra Vav foi o mês anterior, 2 meses anteriores. Antes desse vem Zain, que é quando a Torá é dada, exatamente no mês de Gêmeos, que é exatamente a Torá dupla, a Torá oral e a Torá escrita. Partimos, quebramos a Torá. Veja, por que quebramos a Torá? Saímos lá de Nissan, da letra Rei, vamos para a letra Vav e depois para a letra Zai. Os meses, né? Que são Nissan, Iá, Sivan. E aí, recebe-se a Torá e já se faz o pecado do bezerro de ouro. Durante todo esse trajeto, é onde vai se culminar nos 40 anos no deserto. Então, veja, ficam-se 40 anos no deserto, isso é metafórico. O deserto é o próprio Satã, a dilúvio é o Satã, então tudo isso são energias negativas. O próprio Edom é o anjo, é esse sistema negativo. E as pessoas, então, vão ter que entender o porquê disso, né? Veja, então, se eu sigo o rei corretamente, eu vou para a oitava sefirá se junta aqui com o meu mundo, quer dizer, rei é 5 mais 5, 10. São os 10 mandamentos, porque se rei é 5 aqui, olha, ele está representando 5 de cima e 5 de baixo, ele tem, então, uma representação, porque se é assim, porque ele está representando os 10 mandamentos. É chamado de Acerete Adberote. Na verdade, são 14 palavras, né? Mas vamos lá. O Vav em si, ele veja, aqui são os 10 mandamentos, o Vav em si, ele é a conexão. Veja, que imagine uma Torá
10 mandamentos de um lado, 10 mandamentos do outro lado, 5 mandamentos de um lado, 5 mandamentos do outro lado. Os 5 mandamentos direitos são de acordo contigo e com o Eterno. O que vai falar exatamente nessa paraxá, no 6.4, que diz, olha, ouve Israel, chama Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Isso já bastaria para a gente para falar que não existe outro borê, outro criador, nenhum se formou, nenhum se criou. Depois o Eterno fala que não é homem, nem filho do homem para que minta, isso é Torá também, e um monte de argumentos que tem sobre isso. Veja, então a própria questão do nome sagrado, porque faltou o Yud, que está aqui acima, e o Yud vai ser só depois, né, depois do Tete, chega o mês de Elul. Pois bem, então veja, 5 mandamentos de um lado, a letra rei é 5, mais 5 mandamentos de outro lado, e o Vav, que é Zerampim, ele faz aqui o rolo da Torá, tá vendo? Cada lado eu tenho um rolo. Desses 10 mandamentos, o que o Eterno fala? Ele fala exatamente sobre a questão aqui do caranguejo, né? A questão da pessoa que não se decide. Então, ela não se decide, ela não conseguiu entender que ninguém, nada, nenhum ser, nenhuma entidade pode trazer a salvação se não for eterno. E talvez essa seja uma das grandes questões que estão batendo, né? A gente já está em ave, lógico, a gente vai tentar aqui trazer para vocês uma aula mais, né? A gente viu lá sobre os processos de Guérin e etc. Muita gente é iludida. Às vezes eu tenho aluno que eu fico assim um pouco comovido, não é? Pelo nível de inocência que a pessoa tem. Às vezes tem aluno que começou a estudar Cabala tem 1 ano, 1 mês, 2 dias, 3 dias, enfim, e já fala, Morel, não quero, não vou mais reencarnar, nem sabe o que é Torá ainda, nem sabe o que, sabe, não sabe nem nada ainda, já não quero encarnar, não vou. Enfim, não é assim que as coisas funcionam. Estamos aqui ainda reencarnando, estamos aqui ainda participando de um monte de coisa. Veja, o caranguejo, ele não tem definição, né? Ele está aqui nessa parte ligando Hesed a Tiferet, essa perninha aqui, ó, que eu estou passando o mouse por cima, e ele não decide, ele vai para lá, vai para cá, vai para lá e vai para cá. Você vai notar que no mês anterior, quando a Torá foi dada, tinha Esav e Jacó. O Esav caminhou, não é? Ele foi lá para o mês de Nissan para começar um processo de retificação. Eles nasceram no mês aqui antes. Deixa eu botar as letrinhas aqui para vocês poderem entender melhor, não ficar uma coisa que eu possa estar falando e vocês não entendendo legal. Principalmente o pessoal que está chegando agora. Veja, então aqui nós temos os 10 mandamentos, ó, que são, na verdade, a organização aqui da árvore sefirótica. Vamos botar aqui, ó, o rei de Malhut, o rei de Binah, lá acima o Vav, que é o conector, tá vendo? Esse é o conector dos 10 mandamentos, é aquele rolo da Torá, e a gente tem o Yud aqui acima. Pois bem, então, veja, então o Yud, ele pega essas duas sefirotes aqui, então veja, tudo isso é uma conotação. É como se fosse um quadro de energia. Se você o sabe montar, poxa, legal. Se você não sabe, você constrói, não é exatamente o que a gente viu sobre os graus puros e impuros que são criados, você vai ver essa árvore aqui dessa forma. Tá vendo? De cabeça para baixo. Não vai entender a árvore de jeito nenhum, não vai entender os conceitos, não entende nada. Então você vê a árvore de cabeça para baixo, ela acaba, então, se tornando um problema para você, porque você não está entendendo. Agora, perceba, voltando aqui, a gente tem alguns meses, começa na letra Rei, então tem Rei, que é o mês de Nissan, temos o Vav, que é o mês de Iá, e temos aqui o Zain, que é quando a Torá é entregue. Exatamente, depois disso vai ter toda uma, né, gente, toda uma questão envolvida. São meses, tá vendo? Para receber a Torá. 49 dias, que vai ser ali exatamente o tempo de Shavuot, enfim, vai ter um tempo aí, um período, e exatamente após Nissan, que tem esse
ao afastamento do Eterno por 40 dias. Ele se afasta, né? Não lembro aqui a data, mas existe um afastamento. E aí os problemas começam a acontecer, todos os problemas do deserto. Mas por que que houve um afastamento do Eterno? Porque houve uma falha. Então saímos de Nissan, vemos para a letra Vav, 5, 6, 7. Né? Então, esses 5, 6, 7 somados dá 18. 18 é a palavra vida, Rai. A própria questão de chegar na letra Het, agora que é a decisão, está vendo aqui, as pessoas, elas começaram aqui um processo de idolatria. Ou o bezerro de ouro, ou o homem-deus, ou o Deus de Israel. A pessoa escolhe. Tanto é que o abate que foi feito em Nissan foi sobre um cordeiro, o Deus Cordeiro. Esse Deus, que era o Deus Cordeiro do Egito. Ele era metade homem e metade Deus. Vamos dar uma olhada aqui. Depois vocês que gostam de história podem ver que isso é verdade, veja. Olha, o Deus Cordeiro. Já era uma coisa antiga, uma entidade bem antiga, tá vendo? O Deus Cordeiro do Egito. Então o Eterno falou assim, ó, aqueles que forem decidir aí, olha, vocês tomem uma decisão se vocês vão ficar com esse Deus Cordeiro, né? Ou se vocês vão ficar com o Criador. E a Torá está cheia de alusão. Ó. Deus não é homem, não é filho do homem. Ela existia. Ele era metade Deus e metade Cordeiro. Se você olhar para a mãozinha dele, aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, ele tem uma cruz. Esse aqui não tem, mas vai ter algum aqui que tem uma cruz. Porque é exatamente o nome de uma entidade chamada Tammuz, está vendo? Aqui, está aqui a cruzinha. Esse aqui tem. Esse aqui é mais um desenho, outro é mais uma imagem. Então, veja, o próprio mês de Áries, que é representado por um cordeiro, também representa isso. Está vendo? Olha a cruzinha aqui na mão, está vendo? A cruz não é algo tão jovem como as pessoas imaginam, né? É uma coisa... E o Deus Cordeiro, lógico que vai ter a mesma história, por isso que eu falo, pesquisem aí, para não falar que é mentira minha, a mesma história dessa decisão aqui que a pessoa tem que tomar, ó, de Tammuz, que é a idolatria, tá vendo? Do bezerro de ouro. Quando a pessoa começa a compreender, então, o que é Edom, o que é passar pelas terras de Edom, tá vendo? Ó, o Deus Cordeiro, Deus fala assim, ó, ou vocês matam o Deus Cordeiro, ou vocês matam na saída do Egito, era uma afronta aos egípcios, porque o próprio Cordeiro representa o signo de Áries, que também é um signo, né, forte de ego, existe muito ego nos arianos. Depois você vai para a letra Het, aqui de Tammuz, né, de Tammuz, até chegar ao próximo, olha, ao próximo mês, são 3 meses aqui, separando a primeira parte dos meses de Israel, mas 3 meses culminando aqui com Yud. O leão, aqui tem fogo, porque rei é fogo, e também Tete é fogo, é um signo de fogo, não é? Leão é fogo. Enfim, então veja, chegamos a Tammuz. Nos perguntamos, né? Caramba, parece, né? Parece aqui que a coisa é idolatria mesmo, tá vendo? Era matar esse cordeiro, essa entidade. É lógico que Deus não mandaria você matar nada que não existe, não é? Não é matar um animalzinho, era uma afronta falar da Torá, ensinar a Torá e tirar essa idolatria. A idolatria existe, se não existisse essas forças, Deus não teria que mandar a gente ter cuidado, né? Veja, olha, não passe nem pela fronteira. Tem gente que está entrando e entra de cabeça, esquece a Torá. E olha que essas lições nós demos. Acho que ano passado a gente falou sobre isso. Mas qual era a ideia? A ideia ainda é que o povo de Israel ainda se aventurou. Não, vamos lá conversar com o rei é legal, né? Vamos trocar uma ideia com ele, e aí o rei vai deixar a gente passar, pô, tranquilão, a gente não precisa dar a volta, né? A gente vai lá, de repente a gente visita nossos primos, lembra? Nosso primo foi lá para Edom, a gente passa lá pela casa dele, e ele tem umas imagenzinhas na casa. O que que tem? Nós somos super-homens, né? Agora a gente é ungido, agora a gente derrota todo mundo, não tem esses problemas para a gente, não. Não foi isso que aconteceu na Torá. A Torá está falando ao contrário.
E eu não estou aqui para debochar de ninguém, eu estou aqui para ensinar, para mostrar o que está na Torá. Não estou aqui para confrontar ninguém naquilo que a pessoa acha, cada um acha o que quiser, né? Veja, dois grandes, os maiores patriarcas de Israel, porque eram três, Moshe, Miriam e Harão. Miriam é a mais velha, ela salva Moshe, Harão também é mais velho que Moshe. Os dois morreram nesse confronto. O que mostra isso pra gente? Que não é brincadeira, né? E depois da coisa ali é feita, o que vai restar? Uma pancada. Quanto maior a sua sabedoria de Torá e quanto mais você quebra a Torá, maior a pancada. Vamos ver aqui, na letra Het de Tammuz, o que diz. Vamos para um livro de um profeta chamado Ezequiel, no capítulo 8. Vamos ver aqui, ó, Ezequiel 8. Vamos ver o que está falando aqui. Está aqui, ó, Ezequiel 8. Está escrito aqui em Ezequiel. Vamos ver aqui. Ó, olha o que diz aqui, ó. No sexto ano, no quinto dia do sexto mês, a gente tem, né, Rei, Vav, Zain, Zain tem Het, Tete. Exatamente, parece aqui contando o primeiro. Estou tomando aqui como se fosse o primeiro mês a letra Rei, porque tem vários anos novos na situação. Então aqui seria a letra Yud, que é o sexto mês, né? Que é Rei, Vav, Zain, Het, Tete e Yud. É o sexto mês, o mês de Elul. Então, no mês de Elul, eu estava sentado na casa dos anciões de Judá, e estavam sentados diante de mim, e ali caí na mão do soberano, do Eterno. E a mão do soberano caiu sobre mim. Quando olhei, havia uma figura que tinha aparência de fogo, que parecia seu lombo para baixo, havia fogo, e os lombos para cima, a aparência era resplandecente e tinha cor de ambar. A forma de uma mão se estendeu e me pegou pelos cabelos, da cabeça. Um espírito me levou entre o céu e a terra e me trouxe em visões do Eterno a Jerusalém. Exatamente. A entrada de Penimite, um portão voltado para o norte é Gevurá. Esse foi o local da imagem irritante, tá vendo? Existe uma imagem de ciúmes, que é o quê? Já foi criado lá, não é, ó? Lá atrás, ó, a imagem de ciúmes, que é essa árvore aqui, que é a árvore do bem e do mal. Veja, não é do bem nem do mal, né? E ele fala isso, ó, é uma imagem de ciúme que me provoca fúria. Existe algo aí que provoca a fúria do Eterno. Ele diz aqui, então, a presença do Deus de Israel apareceu ali como uma visão que eu tinha tido no vale. E foi dito, ó mortal, volte aos olhos para o norte, Gevurá. Voltei meus olhos para o norte, lá ao norte do portão, do altar, estava aquela imagem irritante, aquela árvore que quebra a Torá, que tenta falar que é a Torá e não é a Torá. Engana as pessoas. Estava lá. E disse-me, mortal, veja o que fazem as abominações que a casa de Israel aqui pratica, veja, abominações, para me fazer afundar no meu santuário, me afastar daqui, você verá abominações ainda maiores, quer dizer, já tinha abominações, mas você ainda verá coisas maiores. Então Deus me levou à entrada do pátio e olhei e havia um buraco na parede. Ele olhou por esse buraco. Disseram, mortal, quebre a parede. Então eu quebrei a parede e encontrei uma entrada. E me disseram, entre e veja as abominações vis que eles estão praticando aqui. Veja, existem abominações. Veja o que eles estão praticando aqui. Entrei e olhei.
Ali estavam todas as formas detestáveis de répteis, animais, todo o fetiche da casa de Israel. Aqui, gente. Ó, são misturas, híbridos, tá vendo? Seres híbridos, todas as formas de idolatria, tá vendo? Isso é, às vezes a pessoa leva para alimentação, não é, são essas coisas. Diante dele estavam 70 anciões da casa de Israel. A gente sabe que existe um Sanhedrim com 70 homens, eram esses, com Jazanias, filho de Safá, em pé no meio deles. Ele era o que estava ali em destaque. Todos tinham um incensário na mão. Está vendo? Todos eles tinham um incensário. E uma espessa nuvem de fumaça do incenso subiu. A coisa era bem elaborada. Novamente, Hashem falou: ó mortal, você vê o que os anciões da casa de Israel estão fazendo nas trevas? Cada um em sua câmara, coberto de quê? Coberto de imagens. Está vendo isso? Esses aqui se convenceram que não tinha problema nenhum em fazer isso. Como muitos alunos aí fazem nas surdinas, vão diante de imagem, etc. E não, às vezes não é nem por causa de trabalho, vão lá. São esses anciões aqui, ó. O que que tem? Talvez eles tenham falado, o que que tem, né? Eu sou mais forte, eu tenho o Deus de Israel. Mas as forças impuras, elas te enganam. Elas fazem você achar que aquilo ali não tem problema nenhum. É por isso que vem o pecado. É justamente o que que tem. O ego puro, levando a pessoa para a armadilha lá, né? Porque quando o ratinho vê o queijo lá, ele fala, o que que tem? Né? Vai lá e pega o queijo, depois já era. Pois eles dizem, o Eterno não nos vê. Deus não está vendo mais para essas coisas. Isso é bobagem, esse mandamento. E Deus também abandonou o país. Foi mais feio ainda a coisa, olha. E disseram, verás a abominação ainda mais terrível do que a que eles praticam aqui. Além das imagens, você vai ver coisa pior. Eu gostaria que vocês parassem para pensar nessas coisas. Em seguida, Hashem me levou à entrada do portão norte, lá em Yehurá, da casa do Eterno, e ali estavam sentadas mulheres sentadas a Tamuz. Existe uma cena no Novo Testamento que ela é bem clara. Veja, Maria e Maria Madalena chorando em frente à cruz. Veja se não é a mesma coisa. Veja, a mesma coisa, a mesma cruz de Tamuz, a mesma coisa, a mesma idolatria, chorando em frente ao JC. Veja aí. Então, essa cena é bem famosa, não é? Cadê? É quando ele está morrendo ali. Cara, não aparece, né? Parece ser uma brincadeira, né? Não aparece. Aparece tudo aqui, mas não aparece, ó. Mas a gente sabe dessa passagem, veja, deixa eu botar logo na passagem aqui, que é melhor, não é? Incrível, né? Não aparece. Aparece tudo, mas não aparece, ó. Deixa eu buscar aqui. Novo Testamento. Maria chorando em frente à cruz. Veja, a cruz de Tamuz, né? Ó, é a pessoa que fica naquela indecisão. Vou ou não vou? Será que é ou não é? Ah, eu acho que não é não. Né? Eu acho que isso aí é uma coisa, sabe, que estão inventando aí. Esse Moré aí, esses judeus, né? Aqui, ó. Então tá aqui, ó. Tem uma cena da cruz, eu não estou conseguindo achar aqui, não sei porquê, né? Mas está aqui, ó, Maria Madalena ficando perto da entrada do túmulo, chorando, enquanto choravam, ele se abaixou, olhou para elas, etc. Mas elas também têm uma cena ali na cruz, isso está até naquele filme, que elas ficam olhando. Não estou achando aqui, não vou perder meu tempo com essa porcaria, que é um lixo,
e que tem que ficar incomodando, às vezes, para a gente ajudar as pessoas a saírem disso. Então, veja, elas choravam a Tammuz. Qual a ligação? É a mesma coisa. Veja, o Esav e o Jacó nasceram aqui, em Gêmeos. A Torá, um foi para os próximos meses, um seguiu para frente, o outro voltou para trás. Jacó voltou para Nissan para fazer techuvá. Fazer techuvá é o quê? Matar a idolatria e matar o cordeiro, tá vendo? Se não mata o cordeiro, tá vendo? Não mata o cordeiro, já era. Tá com a cruzinha aí dentro do seu coração, na sua casa, na sua parede, às vezes lá o presépio, tá vendo aí? Isso aí é o Deus Cordeiro. Tá tudo na Torá, basta saber ler. Foi-me dito, você viu, o mortal? Já era uma abominação pior do que as imagens. É pior. Você ainda verá coisas ainda mais terríveis do que essa. Então, Hashem me levou ao pátio interno da casa de Hashem, lá na entrada do templo de Deus, entre o pórtico e o altar, estavam cerca de 25 homens de costa para o templo de Hashem e seus rostos para o leste. Leste é o sol, é Tiferet. Eles estavam curvando ao sol do leste. No leste. Gente, quando é que é feito o Natal? Dia 25 de dezembro. Por que, que o dia 25 de dezembro foi escolhido? Por quê? Por quê? E todo mundo vai lá. Nasceu o Salvador. Oh, meu Deus! Ai, que alegria! O mundo está salvo. Salvo de quê? De quê? Quanta morte, quanta desgraça depois. Salvo de quê? Não se engane. Está salvo de quê? A maioria das pessoas que estão na igreja estão cheias de problemas. Tirando o emocionalismo que elas têm lá naquela hora lá, não sei do quê, aquelas lágrimas, cheio de problemas. Chegam cheio de clipotes para serem, às vezes, tem que passar por um processo de limpeza que dói, porque a idolatria dói, para tirar dói. Veja aí, 25 homens de costa para o templo, eles já não estavam chorando ao morto, ao defunto, ao despacho numa cruz, um despacho humano, coisa que os próprios cristãos abominam, e eles seguem o despacho, como se Deus aceitasse um sacrifício humano. E pregam isso, e se apegam a isso, a idolatria, idolatria, idolatria. E para tirar a própria idolatria do ego é uma coisa terrível. Mas está tudo aqui na Torá. Eles estavam de costa para o templo de Adonai, e seus rostos para o sol. Por isso é que no Novo Testamento ele é chamado da estrela da manhã. Tem até uma musiquinha, né? Que ele é a estrela da manhã. Olha, a cruz, o Deus Cordeiro, a estrela da manhã, Ezequiel mostrando que agora a coisa ficaria mais feia. E ele vai dizer ainda, me disseram, você vê, ó mortal, me transformaram num homem, me mataram numa cruz, você ainda estão adorando isso como se fosse eu, só que eu falei lá atrás que eu não sou homem, nem filho do homem, falei que eu não tenho filho, porque quando está ali em Isaías 44, está escrito, eu sou o primeiro e eu sou o último. Se eu sou o primeiro, gente, eu não tenho pai, tá bom? Não tenho ninguém que vai me gerar. E se eu sou o último, eu não tenho descendente também, galera. Poxa, será que dá para vocês, mesmo na tradução, entender isso aí? Não entenderam. Massificaram, pegaram a Torá, os gregos pegam a Torá, misturam, porque o comum nunca houve na Torá nenhum homem divino, essa coisa de, sabe, semideus, mas isso era da cultura grega. Misturaram. Então tinha Hércules, Sansão, etc.
Veja o que as pessoas estão fazendo. Pegam a Bíblia, dão um nó na cabeça das pessoas, um nó tão grande, o coitado não sabe como sair desse nó. E às vezes esse nó fica lá no fundo, né? Porque ainda tem aquele ego de super-homem, né? Veja, eram os anciões, aí no meio das imagens, Deus não está mais vendo, talvez Deus tenha perdido o poder, aquela coisa toda, e vai se lambuzando todo. Mas não era o suficiente ainda para praticar abominações que cometeram aqui. E devemos encher o país com, espalhar isso por todo o país, por todo o mundo. Encher o planeta Terra com iniquidade e me provocar ainda mais, tá vendo? E empurrar o ramo para a narina, né? Tá vendo? Imagina você enfiar um galho dentro do seu nariz. A Zerampim está sendo bloqueada, né? Aqui diz o Eterno, Vegan ani aishi, Behimá lo terroz anai, velo erramol, Vecare u biazni ko gadol velo eshema otam. Eu, por minha vez, eu agirei com fúria, não mostrarei piedade ou compaixão. Ainda que clamem a mim, não os ouvirei. Está vendo aí? Por que a Terra está como está? Por que é onde, pelo menos onde tem mais idolatria, que tem mais drogas, é que tem mais armas, é que tem menos cultura, é que, sabe? E às vezes a gente dá um molezinho, né? Dá um molezinho aqui, ali. Não, o que tem? Bobagem. É bobagem, meu irmão. É bobagem. Pois bem, chegando agora aqui, olha que volta que a gente deu, né? Ó, tá aí, ó, o bezerro de ouro, o cordeiro de ouro, sei lá. Aí você escolhe. O bezerro de ouro ele pode ter a forma que você quiser, né? Pois bem, quando nós pegamos o dia que começa. Agora vamos entender um pouco melhor, mas dentro aqui da questão da Torá e dos números, veja, começa no dia 17 de Tamuz, mais o 9, não é? De Tamuz. Se você somar ali 17 mais 9, vai dar 26, que é o tetragrama. Então, veja, aqui, tá vendo? As pessoas foram para esse lado, isso aqui não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui, tem a ver também, né? Não tem, tem. Ou seja, os dois fazem 19, né? A somatória de rete, que é 8, mais 9, vai dar 17, que é Tov. Então, veja, se eu pego o número das letras, 8 mais 9 dá 17. 17 é a palavra Tov, é bom isso. Outra questão que a gente deve entender aqui é o Lev Haeven, o coração de pedra. Então, a gente ficou muito preso a muitos dogmas fora da Torá, né? E esses dogmas, eles afastaram a gente do entendimento verdadeiro da Torá. E, enfim, a gente deve voltar, não é? Para entender os conceitos e tentar, pelo amor de Deus, não cometer mais erros. Aquilo que parece ser uma bobagemzinha vai te trazer um problema, não é? Que talvez você vai demorar aí muitas décadas e muitas décadas, ou até reencarnações para resolver. Isso é se o Eterno aceitar. Tá vendo? Aqui tem um coração uma parede de pedra. A gente sabe, né, que existe uma metáfora exatamente, né? Olha nosso muro aqui, muito legal esse muro, sobre a destruição do templo. Perceba que se a destruição do templo, como é levada, a gente sabe que o templo não é um muro de pedra, não é muito bem o que as pessoas imaginam, e que esses muros foram atacados por quem? Pelos romanos.
Então, a gente imagina aí um exército romano. Vamos criar uma cena aqui. O que tal? Vai ficar muito legal. Filme de Hollywood, né? Vamos botar aqui um exército romano. Eles estão tentando invadir lá os muros de Jerusalém, né? Olha só, era uma galera bem armada. Olha, as pessoas ficavam, né? Bem com medo mesmo, né? Então, ó, eram bem fortes. Quem olhava era muito bonito, gente, muito bonito. Aí tava lá, ó, uma comitiva lá de soldados romanos, tá vendo? Aqui, essa aqui não é uma imagem muito favorável, vamos ver outra aqui, ó. Os romanos estavam lá, olha, tudo bem armado, olha que roupa bonita, né? Os caras até imponente, tudo malhadão, porque era lá do exército romano essa coisa de cuidar do físico, ficar forte, né? Parecer imponente, olha. Então, ó, tava lá eles olhando para o muro de Jerusalém. Por que eles estavam olhando? Olha, a gente já pegou todo mundo, já capturou todo mundo, né? Só falta essa cidade. Vamos invadir. E eles começaram aqui no dia 9 de Ave, né, 17 Tammuz, o ataque. Veja, eles começaram a atacar. Então, eles vinham, voltavam, cercaram a cidade, tentaram subir e ficavam ali em volta. Ficavam em volta. Eles tinham que, né? Eles tinham que conseguir passar para entrar. No dia 17 de Tammuz, eles chegam dentro de Jerusalém, que é onde ficava o templo sagrado. A gente olhando, a gente não percebe uma coisa. Isso não são humanos somente. Os humanos foram, lógico, tomados pelas forças impuras e foram lá destruir Israel. Mas essa guerra não é só assim, isso também aconteceu exatamente nos tempos dos Macabis, onde judeus helenizados eram esses judeus. O que tem a gente lá na era lá? Tem uma imagem de ela? Isso é boba, é legal, cara. Os romanos sabem fazer umas imagens, que perfeição. Que perfeição. Como Aleijadinho, que fez aquelas catedrais para a gente olhar, que coisa linda, gente. Aí eu não acredito, Moré. Eu não acredito que uma imagem pode me fazer mal. Ah, Moré, não, isso é bobagem, a coisa vai minando ali, ó. O ano todo sendo minado. Aí chega o irmão da outra religião, irmão, estou numa religião agora que você nem imagina. Olha, sabe? Rapaz, olha, eu consegui ganhar na Mega Sena, eu tô casado, tem um guru lá, ele faz coisas que você nem imagina, tá vendo? Ó? Tudo isso são setas contra o quê? Contra a Torá. E quem está permitindo? O próprio Boré, para te testar em relação a essa Torá. Ó. São 365 dias por ano que os romanos atacam, que são as forças clipóticas. Tá vendo? Atacando a rocha aqui, olha. Tá vendo? Tá atacando. Olha, como fez lá com Jó, né? Olha, vamos atacá-lo. Vê meu servo Jó, ele não vai voltar para a idolatria. Ele era a reencarnação do pai de Abraão, não é? Que era Tera, que era idólatra, e Satã, mas o senhor deu uma boa vida para ele, me permita tocá-lo para ver se... Né? Tudo era um plano divino, olha, para ver se ele não vai sucumbir aqui, ó, e é assim que nós ficamos, cercados, tá vendo? Os ataques são para todo lado. Hoje é um pouquinho mais difícil porque tem helicóptero, avião, né? Pode atacar até por cima, tem paraquedista, evoluiu a massividade do espiritual, ó, tá vendo? Ataques. E como vocês vão ver agora, o próprio livro de Jó, ele está falando sobre essa metáfora que a gente vai ler aqui. Porque o próprio nome do anjo lá, não é? Que a gente chama de Summerman, ele é quem é enviado, né? Então, fala sobre aqui os filhos de Deus que estavam naquele dia, etc., e que os filhos de Deus vieram,
e que se organizaram ali, né? Veja, aqui está aqui o nome, ó. O adversário respondeu ao Eterno, Jó não tem boas razões para temer a Deus, porque, né, ele começa, mas eu só quero pegar esse nome aqui. Então, veja, esse nome aqui, ele tem uma proporção incrível, não é? Para aqueles que realmente não seguem a Torá. Não seguem. Então, são pessoas que não anotam as coisas, não seguem. Se seguissem, não se aventurariam e não quebrariam a palavra do Eterno por qualquer motivo, não é? Então, veja, é a própria palavra, então, esse nome, não é? Que a gente chama de Samerman, para não falar, ele tem uma gematria exatamente de 5, da letra rei. Aqui eu tenho o nome com artigo, tem que se colocar o artigo para dar a forma certa aqui. Então, 5 mais 300, aqui da letra Shin, mais 9 da letra Tet, mais 50 da letra Nun final. Então, veja. Então, nós temos uns numerozinhos aqui das letras, o no final tem valor 50. Pois bem, então veja, 5, 9, 300 e aqui. Fazemos as contas, 350, 359 com 5, 364. Então, são os 364 dias que o nome do próprio lado negativo, que ele pode nos atacar trazendo várias dúvidas sobre a Torá. Então, a gente tem 364 dias, menos o dia de Yom Kippur. Então, no dia de Yom Kippur, é o único dia onde você não pode ser seduzido por essas forças aqui, tá vendo? Então, tinham os judeus helenistas, poxa, essa Torá, o que tem? Botar as imagens, vamos lá no culto, né? Já era bobagem. Não tem influência nenhuma lá. Bobagem, gente. Como é? Eu vou lá numa sessão espírita. O que tem, cara? Tá falando lá na Torá algumas coisas assim, mas isso é bobagem, né? Tá vendo? Então são os ataques. Quem é o muro atacado aqui? Somos nós. Não é um muro de pedra, somos nós. Agora, a intenção do Eterno é boa. Porque ele está querendo mostrar para você o quanto você é influenciável e você só é influenciável por alguma coisa que já existe dentro de você. Se a idolatria já está dentro de você, você é influenciado pela idolatria. Você nunca vai fazer, não precisa ser judeu, tem gente que já nasce com essa formatação, uma pessoa que não é idólatra, que não tem essa aptidão a entrar num local de idolatria. Eu conheço pessoas que foram militares a vida toda e falam, Moreno, nunca, Deus me livre, mamãe era, o papai era, Deus me livre, isso nunca entrou na minha cabeça, Moreno. Nunca entrou, não dá para mim, não. Nunca foi para idolatria. Pode ter vivido a idolatria do ego, sei lá. Nunca foi. Outros já vão como, sabe, os ratinhos ali, depois saem. Aí depois que passaram todo o processo, que a gente vai ter que começar um processo sério com a pessoa. Eu estou aqui também lutando com a pessoa. Aí a gente vai na casa da pessoa, a pessoa moré, estou sendo perseguida, entidade tal, tá aqui, a gente tira, mostra. Daqui a pouco a pessoa tirou, rezou para tirar o negócio da casa dela, aí ela pega e vai onde tem. Não, agora eu estou ungido. Agora eu estou poderoso, agora eu posso quebrar a Torá. Meu Deus do céu, gente. Parem para pensar nisso. É que nem aqueles irmãozinhos, é engraçado que eu vou falar, né? Tem um pessoalzinho da igreja, tem uns irmãozinhos que se converte e fala assim, não, a gente tem que ir num prostíbulo para converter as meninas que estão lá, senão elas vão para o inferno. E os caras acabam chegando lá e caem, porque tem, né, mulheres nuas, etc. Caem. Quem não conhece essas histórias? Não é ser muito tolo? É ser tolo.
A mesma coisa é assim. Isso é pior ainda. Não que lá não seja, isso é pior ainda. Os ataques vêm toda hora. Aí vem um, olha, sabe, você está no meio da rua, do nada chega um profeta. Olha, Deus está me revelando que você nem conhece a pessoa nem sabe o que está falando. Às vezes adivinha o que vai acontecer na próxima hora. Isso não é Torá. Tanto é que a Torá, cuidado com os adivinhos. Ah, que Deus tem uma cura. E às vezes a pessoa tem a curada. Devarim 13, ó, mandarei profetas fizer um sinal, adivinhar sonhos. Se te levar para longe dessa Torá, leve esse profeta para fora e mate ele. Não tem nada a ver milagre, essas coisas com Torá. Torá é você seguir a Torá e ponto final. Aí sim, Deus tem filhos ideológicos. Não tem nada com que vai ser curado, que vai ficar rico, nada disso. É seguir a Torá, a salvação da alma. E eles vão chegando aqui, ó, eles vão atacando. Ah, eles não conseguem, não? Eles vão fazer o quê? Eles vão botar escada e tudo. Imagine isso, gente. Os romanos botando escada para levar para dentro de Israel essas coisas, né? Dentro da Torá, eles vão pegar aquelas escadas. Ó, os romanos, gente, eles inventaram cada coisa, cada aparelho. Para a guerra, então, olha, para a guerra eles inventaram escada, catapulta. O que você imaginar, eles têm no arsenal dele, ó. E eles botam, né? Eles botam um monte de escada, não é só uma, não, ó, tá vendo? Uma, duas, três, são um monte, tudo para chegar lá em cima. Olha, eles são terríveis, né? Eles não param de atacar nunca. É complicado pra caramba, né? Poxa, amor, é mesmo, esse mês está complicado, não tá? Tá complicado. Se a gente pudesse fugir dessas influências, mas não seja bobinho, não. Tem gente que vai procurar, gente. Tem gente que faz questão de ir lá. Não, vamos lá. E te leva também, né? Porque ela está falando coisas da cabeça dela, que não encontra na Torá. Ó. Não pode, tá vendo? Ó. Tem um mandamentinho da Torá, os mandamentinhos deles têm que ser seguidos. Por quê, Moré? Porque vai doer, e dói mesmo, né? Dói pra caramba mesmo. Então, a pessoa precisa entender. Ó, o processo está sendo feito. O eterno, mas o verdadeiro processo aqui é que Deus ele quer que você vire pó. Então, isso aqui, ó, nesses dias, vai vir tudo que está lá dentro de você. A idolatria, você vai sonhar com idolatria, vai sonhar com cânticos gregorianos, cânticos, sei lá. Essas entidades ó, vão te atacar, tá vendo? E você está aqui. Ó, seria mais fácil, né? Desistir, virar romano, né? Alguns judeus fizeram isso. Os macabeus falaram, não, cara, isso não é isso que está escrito na Torá. Não é isso. Aí você vai sendo moído. Como que Deus vai tirar a idolatria, esse espírito imundo de idolatria de você, se ele não fizer você virar pó? Quando esse muro todo é destruído, então a presença divina ela entra nesse pó e vai tirar o que sobrou. Veja, isso aqui também é o ego. Não é porque a gente vai chegar tal dia, vamos chorar, fazer o jejum do muro que caiu. Não tem nada a ver com isso. Isso aqui é o processo que acontece todo ano. Quanto mais ego, ó, mais eles vêm pegar. Lembra que o Xavier Jamilton falou? Eles vêm à noite para pegar o quê? O lixo. O lixo, tá bom, que o lixo não é coisa boa, mas é o seu ego, é o que sobrou, tá vendo? Vem lá, eles pegam o quê? O ego. Só que eles levam, vamos ver aqui o livro de Obadiah, o que ele fala aqui, olha, eles vêm à noite, eles levam tudo, não é? Levam tudo. Só que não é bem assim, não, né? O Obadias aqui, ó, diz o seguinte, olha, profecia de Obadias, né? Recebendo as notícias do Eterno, foi enviado entre as nações, para cima, vamos nos levantar contra ela, para a batalha, tá vendo? Não é para brincar, não, é para batalha mesmo. Assim disse o soberano sobre quem? Ó, Edom. Lembra que Edom, lá a gente estava no início? Ah, vamos passar
pela terra de vocês, a gente não vai fazer nada, a gente vai pelo caminho principal. A gente só quer passar. Se passar aqui, a espada vai comer. Não, Moré, agora eu sou super poderoso. Vou no meio de Edom, vou me ficar no meio das imagens e não tem problema, eu sou super protegido. Eu estou quebrando a Torá, quebrou a Torá, já era. Porque é uma proibição de Torá, e agora? Veja. Eu te farei menor entre as nações, ele fala para Edom. Você será muito desprezado, seus corações arrogantes o seduziu. Você que habita na fenda das rochas, em sua morada elevada, você que pensa em seu coração, quem me pode puxar para a terra? Pegou, isso está lá também, né, no livro falando, né, sobre aquela parte ali do Satã, Ezequiel 38, se não me falha a memória, que era arrogante, que era mais sábio que Daniel, e muita gente vai entender aquilo como humano, não é um humano, né? A gente vai ler isso ainda. Se alguém puder ir procurando aí para mim essa parte aí, aquela que fala ali do filho da Alva, né? Se alguém lembrar e achar enquanto eu vou vendo aqui, para mim não ter que parar e depois pesquisar, dá uma olhada aí para mim, rapidinho. Veja, se você se alinhar tão alto como a águia, se o seu ninho estiver alojado entre as estrelas, tá vendo? Entre as estrelas, mesmo a partir daí, eu vou te puxar para baixo. Vou te puxar para baixo, declara o Eterno. Se ladrões viessem até você, saqueadores à noite, eles não roubariam mais do que precisam. Tá vendo? À noite eles vêm, eles não roubariam mais do que precisam. Se os vidimadores viessem até você, eles corretamente deixariam algumas respigas. Quão completamente você está destruído, diz ele aqui. Quão completamente estriado é Esaú, Esav, a idolatria. Como saquearam seus tesouros. Isso é para o futuro, tá? Todos os seus aliados o fizeram voltar à fronteira. Seus próprios confederados enganaram e venceram você. Isso é para Esaú no futuro. Aqueles que comeram seu pão, tá vendo? Vão comer o pão de Esav. Plantaram a armadilha debaixo de você, eles mesmos, e ele é desprovido de compreensão. Naquele dia, declara o Eterno, farei desaparecer os sábios de Edom. Olha, gente, tem sábios em Edom, gente lá da idolatria, sabe? Rahamim de Edom. Ó, Rahamim, tá vendo? A mesma palavra que é usada por Raham. Rahamim, Medom, tá vendo? E aqui, ó, sábios, ó, o Tevuná. E eles são da montanha de Esav. Veja, vocês que acham que não, ó, seus guerreiros perderão o ânimo e temam, e ninguém na montaria de Esaú sobreviverá. Outra coisa, ó, ninguém de lá, nenhum idólatra sobreviverá. Não adianta, não irá sobreviver. Não sobreviverão. Se vão reencarnar, se não sei, se o corpo foi embora, não sei, se a alma é reabsorvida pela... Não sobreviverão ao massacre. Aí começa o problemão. Não conhecem a Torá, estão lá pulando, dando saltinhos, que está escrito em português, isso e aquilo, e que a gente sabe, não sobreviverão. Pelo traje ao seu irmão Jacó, ao Yaakov. O que é o Yaakov? O Yaakov, ele luta contra a idolatria. E quem foi o trajado? Foi Yaakov. A desgraça o engolirá, a Esav, e perecereis, não é de um dia para o outro, não é até amanhã, não é para reencarnação, para sempre. Para sempre. Naquele dia em que você ficou distante, quando os estrangeiros levaram seus bens, quando os estrangeiros entravam em seus portões e lançais sorte sobre Jerusalém, o que aconteceu lá, essas forças, você era como um deles. E aí, quem era? Esav. E a Torá está falando de Torá. Veja, eles pegaram a espada, já, poxa, dá para a gente passar aí, dá para a gente brincar, né?
Amanhã a gente pode fazer um turismo para ir lá numa casa de Oxum, Ogum, sei lá, vamos, ou na igreja católica, vamos fazer um turismo, vai todo mundo junto logo. Aí você pode perguntar, poxa, Mané, mas por que você está falando, fazendo isso? Porque você, quando quebra a Torá, que está com a alma dentro do nosso grupo, faz isso, vai lá, você leva todos nós junto com você. E é com a força das nossas almas que você faz essas aventuras. Desobediência à Torá. Ah, amor, é ano novo, família reunida, né? Pô, mamãe vai fazer aquela farofa com bacon, tem a uvas passas no arroz, cerveja a zóio, tudo de graça. Eu até falei para a mamãe que esse ano não tem dinheiro para o ano novo. Mamãe já comprou até minha roupa, papai. Poxa, se eu não for, papai vai ficar chateado. Dana-se. Aí vai. Ainda compra uma roupinha de ano novo, branca, para dar sorte, né? No mês de Tamuz, ou Janos, perdão, né? Janos, janeiro, Janos. Então, o que que tem? O que que tem? Já não tem festa suficiente, o Eterno já não encheu a gente de festas suficientes, estudo suficiente da Torá. O que que tem? Vai vendo. Veja, como você pode olhar com alegria, né, e seu irmão naquele dia, em seu dia de calamidade, como eles olharam para os servos da Torá, para os monoteístas, quando viu todos nós sendo perseguidos, tanto por essas forças, quanto pelos homens que seguiram essas forças. Como você pode se gabar sobre o povo de Judá naquele dia de ruína? Como você pôde zombar em voz alta num dia de angústia? Porque riram. Eles queimavam na fogueira rindo e achavam que estavam fazendo um favor para o universo, apedrejavam. O que eu acho engraçado é como pode o Novo Testamento salva Maria Madalena de ser apedrejada. Ela estava em prostituição ou não? A Torá não coordenou isso, tem que se entender isso muito bem, mas é a síntese que se usa. Mas aí vem a igreja e mata milhões e milhões de pessoas queimadas, apedrejadas, inventaram até certas coisas para machucarem mais a pessoa. Não acreditem em mim, me peçam os estudos, vão lá e pesquisem para ver se é mentira. Isaías 14:12. A história de amor se tornou uma história de terror, e é exatamente isso aqui que está dizendo aqui. Porque lá a gente viu, olha, vocês estão pensando que ainda essas mulheres que choraram lá para a cruz de Tamuz, isso é abominação? Não, isso vai se espalhar. Porque além deles seguirem isso, eles vão querer espalhar isso pelo mundo. E pois é, já estava escrito. Como você pode entrar no portão do meu povo em seus dias de desastres? Com alegria, né? Olhe para a alegria com os outros sobre o seu infortúnio. Como você pode se alegrar com essas coisas? Pois é, eles comemoravam toda vez que matavam um grupo de pessoas, ficavam muito felizes, achando que estava em santidade, agradando ao Eterno. Em seu dia de desastre, de colocar a mão na sua riqueza, foi o que fizeram, o que mais roubaram foram os judeus. E também não judeus, incas, índios, todo mundo que tinha um dinheirinho, Roma foi lá e pegou. E em seu dia de desastre, tá vendo aí? Como você pode ficar nos desfiladeiros para cortar seus fugitivos, esperando ali, ó, quando o pessoal quer se correr para algum lugar se esconder, eles estavam lá já esperando. Porque algum romano falou assim, vai que escapa aí um desses monoteístas que pregam a Torá, sabem a Torá, a gente já espera com eles aqui armados, já com a próxima argumentação, sabe? A próxima, não, ó, você vai sair, se você sair, vai para o inferno, tá aqui, ó. É livro de Coríntios 3:4, você vai, tá vendo? Aí a pessoa volta. Fora as forças negativas que estão
disfarçadas de forças positivas em volta dela, e ela não vai nem fica. Aí fica, tá bom, isso aqui eu pego. Aí pinça lá, isso aqui eu pego, isso aqui não serve para mim. Porque papai, mamãe falou, eu tive experiências lá, e não estão seguindo a Torá, estão seguindo suas experiências. Me desculpe. Aí continua. Como você pôde trair aqueles que fugiram naquele dia de angústia? Mesmo lá eles estavam te esperando. Como fizeste, assim também será feito com você, Esaú. Sua conduta será retribuída, sim, contra todas as nações. O dia do Eterno está próximo. A gente pode, coletivamente, ficar assim, mas qual o dia que vai chegar? O dia que qualquer um morre. É o último dia. Essa existência corporal, nessa reencarnação para essa pessoa. As pessoas estão esperando uma coisa que talvez elas não vão ver, não estão prestando atenção na sua vida, elas estão esperando algo que pode acontecer na vida dela daqui a 2 minutos, que é o desligamento desse mundo. Aquele mesmo copo que você bebeu no meu monte sagrado, como assim? O Exave bebeu no monte sagrado? Como assim, gente? Veja, eles conseguem, como os egípcios, que foram até o quarto milagre ali, imitando Moshe, eles conseguem chegar a um grau de divindade. Por quê? Vamos ver aqui, gente. Ó, aqui a gente tem o Ra, Sa e o Tan no final, né, que é como é chamado, o acusador, mas a gente também tem um anjo. Esse anjo, ele é chamado de Sam, deixa eu botar aqui separadinho, para não formar um nome junto, ó. Assim que eu conseguir aqui, tá certo agora, ó. Samá. E o que tem aqui no final? El, tá vendo? No final, Samá, e no final El. O que é esse El aqui? É divindade. Tá? Então esse El aqui, ele é pequenininho, mas já viu o tamanho do universo? A Terra é pequenininha. Ele engana que é uma beleza. E depois que esse El aqui, do Samá, né, que faz o trabalho dele, pega a cabeça da pessoa, meu Deus do céu. E eu vi, eu tenho certeza, eu tenho fé, etc. Mas você vai numa igreja, não existe uma cura conforme é prometido no Novo Testamento. Todo aquele que crê em mim farão coisas maiores do que essa. Eu nunca vi nenhum pastor andando sobre a água. Os que tentaram abrir morreram afogados. Eu nunca vi nenhum pastor ficar 40 dias com fome e quando tentaram morreram. Tem várias histórias aí. Eu nunca vi um monte de coisa que não acontece dentro da igreja, mas a promessa está lá. Venha, venha, venha. O que foi prometido não acontece. Se tivesse um sábio de Edom que pudesse pegar um palito de fósforo, segurar na mão, falar, vou fazer esse palito de fósforo pegar fogo agora. Ah, meu amigo, meus queridos irmãos, o pessoal ia entrar em polvorosa, que era milagre de Deus, que era milagre de Deus, que era isso e aquilo. E aí o negócio ia incendiar mais ainda. Pois bem, veja, é esse momento que a gente está passando agora. Então, se um irmãozinho sai aqui do grupo, que já é pouquinho, veja, pouco de cabalista que tem no mundo, que sabe realmente ensinar o que é Torá, pouquinho. Ainda pega esse pouquinho, ainda faz isso, leva lá para gente, a nossa alma junto com ela, para essas coisas. O castigo é coletivo, a pancada vem sobre todo mundo. O que o Moreno André ensina, não, é legal, não, bacana, tá na Torá, mas não é assim não. Peraí, também vamos parar para pensar. Agora eu estou me sentindo forte, não tem criptonita, né? Vamos lá, gente. O que tem? Isso aí também já é bobagem. O que eu estou ensinando aqui é o que está na Torá.
Talvez de uma forma que você nunca tenha visto. Ao mesmo tempo que é bom, é ruim. Porque se você tiver muito ego, muita idolatria, o que vai sobrar do meio do pó para tirar? Porque só é tirado aquilo que não é ego. O que sobra no final? A Torá que você estudou, o bem que você fez, as madrugadas que você se fortaleceu estudando a Torá. Principalmente, uma coisa que é dúvida. A dúvida é a pior de coisas. Por isso que o nome Safek, que é o final de Amaleque, Bilã e Balaque, e Amaleque, Safek, que é dúvida, tem a mesma gematria. Dúvida. Dúvida sobre as meditações, dúvida sobre a Torá, dúvida sobre o Taná, qual é melhor, se é o Novo Testamento, o Velho, veja, pejorativo, Velho Testamento. Só que as pessoas às vezes não entendem que o próprio Boré, ele botou certos argumentos dentro do Novo Testamento para alertar a gente. As pessoas não veem isso. Naquela parábola que se você coloca pano novo e odre velho, estraga o vinho, tá vendo? Remendo de roupa nova em roupa velha, essas coisas todas, e etc. Mas no final ali o cara deu um mole, ele fala assim, não, bom é o vinho velho. Bom é o vinho velho. Não se bota, né? É uma coisa assim, mais ou menos, não se bota vinho novo em odres velho, chamando a Torá de velha, mas ao mesmo tempo Deus fala assim, não, vamos deixar um sinalzinho aqui para os espertos pegarem. Bom é o vinho velho, bom é a Torá. Não é o vinho novo. Só que as pessoas não leem, tem um monte de igreja aí, inclusive eu já vi uma, o vinho novo. Olha, parem para pensar, não precisam acreditar em mim. Leiam os textos que eu li para vocês, pesquisem a história da cruz, vejam a história de Tammuz. Se você quiser, eu tenho um monte de sites aqui. Você também pode pesquisar em livros, talvez você não acredite. Veja no nome popular, mas tudo isso faz parte. Agora, por que acontece? Ninguém quer enfrentar os romanos, não. Ninguém quer, não. As pessoas querem o quê? Elas querem paz. Uma coisa que é impossível no nosso mundo. Instabilidade, não ter problemas, mas não é isso que acontece. Vamos ser sinceros, não é isso. Uma hora você pode estar com problema financeiro, outra hora não tem problema nenhum financeiro, o casamento está bom, mas internamente não está legal, aquilo não está bom para você, sei lá, é tanta coisa. Às vezes está tudo bem, aí vai lá, chegou a hora de mamãe e papai ir embora, aí morre, a gente, ai Deus, por quê? Tinha 90 anos, papai morreu, eu não vou conseguir, por que o senhor levou papai? Papai tinha 90 anos, isso não é justo. Às vezes uma pessoa mais jovem, que, ai, a dona... e não sabe o que está falando, porque não conhece a Torá, não conhece a reencarnação, não conhece... Não vai querer enfrentar essa galera aí, né? Mas a gente é meio doido, né? Nós somos meio doidos, né? Aqui, se você olhar aqui, ó, vai ter a carinha aqui atrás dos cabalistas, né? Porque todo mundo fala, poxa, a cabala, né? A cabala, que é cabala. Ó, aqui atrás está os nossos queridos, ó, a carinha, os Milley, né? Quem conhece os Milley? Tá aí os cabalistas aqui atrás rindo pra caramba. Vai, vocês vão chegar uma hora que vocês vão se arrebentar. E eu não quero estar lá do lado de Esav, tá vendo? Os cabalistas estão tudo aqui, pode vir. Eu tenho o quê? Eu tenho a Torá, eu tenho o Boré, eu tenho convicção do que eu estou falando. Eu não estou indo por fé, não, nem porque alguém deu um pulinho, um gritinho, falou umas línguas estranhas, ou porque tem armamentos, eu estou indo pela Torá. E isso é o que importa para a gente, tá vendo? Aqui, ó, o pessoal está atacando para todo lado e nós somos a própria barreira. Se no final vai ter o pó bom ou ruim, se dá para tirar... Quantos por cento desse pó dá para tirar da gente? Né? Do nosso ego,
da nossa idolatria, do que roubamos, do que mentimos, do que... Quanto dá para tirar? Quanto dessa sinceridade nós temos botado em prol da alma, do mundo dos céus? O quanto temos... Tudo isso vai ficar. Os estudos de Torá, bondade, amor, tudo isso vai ficar. O que não é idolatria vai ficar. O resto, se prepara. O Eterno vai moer e vai moer bonito. Então, alguns vão rir, outros vão chorar, mas aqueles que chorarem, que se mantenham de pé, para que no próximo ano, por isso que diz aqui, ó, Retitete, tá vendo? Ó, exatamente Tete Leão, que são 9 meses. Tem o próximo ano para você começar a gerar uma nova Torá, um novo estudo de Torá, e dá tempo ainda. Vocês estão vivos aí ainda? Deixa eu ver aqui, gente. Vocês estão aí ainda? Ah, se vocês estão aí ainda, dá tempo. Estão aí ainda? Ah, então O dá texto tempo. da Se Alva lá, estão Moré, aí, Isaías isso 14, significa 12. que vocês têm tempo. Dá tempo ainda, né? E aí, como é que tá vocês nesse tempo de Tammuz? Está muito moidinho? Como é que tá? Como é que tá a coisa aí? Me falem aí. Tá séria? Tá todo mundo... Ih, rapaz, o pessoal tá mudo. Ou eu não estou ouvindo aqui. Dona Ruth dos Santos Gonçalves. Agora a gente tem 3 Ruths, né? Tem a Dona Ruth dos Santos Gonçalves e tem a Dona Ruth que estava indo agora aqui, que saiu. Pode falar, Dona Ruth. Dona Ruth dos Santos. A senhora levantou a mãozinha ou foi sem querer? Na verdade é o Juan aqui. Ah, é, Juan. Desculpa, meu amigo, é meus olhos aí. Minha visão não é muito boa, desculpa. Caraca, que gafe, hein? Pode falar. Não, eu só toquei mesmo, mas foi sem querer. Ah, tá bom. Então, gente, essa é a nossa aula de hoje, né? Alguns vão fugir para não virar pó agora, né? Mas não adianta nada, né? É melhor virar pó agora, tirar o que é bom para o próximo ano e no próximo ano não cometer os mesmos erros, né? Nada aqui é pessoal, é apenas um ensino para vocês, na verdade, né? A gente leva brincando, mas a coisa é tão séria, mas tão séria que as pessoas nem imaginam. Então, tira toda a parte ali que a gente brinca um pouquinho, né? E leva isso muito a sério, tá bem? No final de contas, quem vai sentir na moagem aí os efeitos disso tudo é você mesmo, né? Tá bom? Essa é a nossa aula de hoje. A gente se despede aqui de vocês e nós voltamos amanhã às 4 horas da manhã, permitindo o Eterno. Shalom, shalom. Gratidão, mestre.